Olá pessoal, nesse vídeo a gente continua resolvendo as equações de movimento para uma partícula, agora com a força dependendo apenas da velocidade. Notem que a gente ainda não está misturando as coisas. Estou considerando só força dependente da velocidade ou só força dependente da posição e assim por diante. No segundo módulo do curso a gente vai começar a misturar, a gente vai considerar forças que dependem de velocidade, de posição, de tempo. A gente vai fazer aquilo, por exemplo, quando a gente tratar de oscilações. Nesse primeiro módulo, a gente quer escrever as soluções em termos de integrais. A gente quer equações diferenciais separáveis. Então, vamos pegar esse caso aqui agora. A força na partícula F vai ser função da velocidade. Em geral, vai ser função de Vx, Vy e Vz. Por simplicidade, estou considerando coordenadas cartesianas. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton, eu fico com massa vezes aceleração, dv dt, igual a essa força. Abrindo em componentes, eu tenho direção x, m dvx dt, igual, estou pegando a força mais geral possível, então aqui vai ter uma função de Vx, Vy e Vz. Na direção y, m dvy dt. E aqui vai ter outra função que eu estou chamando de fy, de Vx, Vy e Vz. E na direção z, m dvz dt, uma terceira função de Vx, Vy, Vz. Em geral, para funções fx, fy e fz arbitrárias de Vx, Vy e Vz, esse sistema é acoplado. Ou seja, não consigo resolver uma dessas equações independentemente das demais. Vejam novamente o vídeo sobre equações de movimento, força dependente da posição. A gente caiu na mesma situação. Então, um argumento que eu dei lá vale aqui. Uma simplificação que garante que esse sistema desacopla é a seguinte. Eu vou considerar que essa força F pode ser escrita assim. Uma função arbitrária de Vx apenas na direção y, mais uma função arbitrária de Vy na direção j, mais uma função arbitrária de Vz na direção k. Obviamente, isso aqui já é bem particular, mas alguns casos interessantes a gente cai nesse tipo de situação. Pegando essas forças, jogando nesse sistema aqui, então para cada direção eu vou ter vamos escrever assim, massa dvi dt, onde i é a direção x ou y ou z, igual fi de vi. Não tem vetores aqui, é uma direção. I igual a x, y ou z. E aí eu integro essa equação. Então, essa aqui é separável, m é constante, deixo o dv de um lado, passo esse f de v dividindo para juntar as velocidades e passo o dt para o outro lado. Então, fiquei com dt igual a m dvi sobre fi. E integro dos dois lados. Integrei aqui, integrei aqui. Notem que se esse f for nulo, eu nem passo ele dividindo, eu já fico com m dv dt igual a zero e eu sei que a velocidade é constante. Já resolvo essa equação, certo? Então, estou assumindo que aqui o f é não nulo. A integral começa no instante zero,
no instante zero, a velocidade vale v de zero. Vou até um instante arbitrário, t. Aqui eu tenho v de t. Portanto, t é igual a m vezes essa integral. E aí, para cada força, cada caso em questão, eu tenho que resolver a integral. Isso vale para cada uma das três coordenadas. Se eu quiser o v de t, eu inverto a solução dessa equação para v. Nem sempre isso vai ser possível. Então, se for possível, eu resolvo a integral. O resultado vai ser uma função de v naquela coordenada, vi, e eu inverto. Se eu conseguir, escrevo vi em função de t. Se eu quiser a posição, então eu uso vi é igual, isso aqui é a componente i da velocidade, portanto, isso eu vou escrever como dxi dt. Estou usando a seguinte notação: x1 igual a x, x2 igual a y e x3 igual a z. E integro essa equação. Isso vai me dar dxi igual a vi dt. Integro aqui, integro aqui. No instante zero até t, de xi de zero até xi de t. Portanto, a posição na coordenada i é xi de t igual a xi de zero mais a integral de vi dt. Notem que se eu não conseguir inverter essa equação para v, eu não vou conseguir usar essa expressão aqui. Aí a gente tem que tentar alguma alternativa. Por exemplo, resolver explicitamente a equação diferencial. Vamos fazer um exemplo. Tem uma partícula de massa m na reta, então é unidimensional, com posição e velocidade iniciais x0 e v0, sujeita a uma força de arrasto de magnitude B1V, onde esse B1 é uma constante. Obtenha a posição e velocidade em função do tempo. Tenho essa situação aqui. Tá a reta, vamos chamar esse eixo de x. A partícula se encontra aqui, massa m, ela possui velocidade inicial v0, vamos orientar a velocidade inicial ao longo do eixo. Se a velocidade estivesse na outra direção, só mudava o sentido do eixo. Tá? E ela está sob a ação de uma força de arrasto de magnitude B1V. B1V é um módulo. Força de arrasto, ela está segurando o movimento. Então, se a partícula está se deslocando para cá, a força de arrasto está para cá. Então, a magnitude dessa força de arrasto é B1V. B1 constante, positivo. Então, ou eu escrevo a equação de movimento para essa partícula e resolvo exatamente como eu fiz aqui, ó, a mesma coisa, ou então já uso o resultado. Lembrando que aqui eu só tenho uma direção. Já vou usar o resultado. Eu sei que t é igual a m integral de dv, só tem uma direção, sobre f de v. A integral vai de v de zero até v de t. E aqui eu coloco o f de v. O sinal aqui é importante, não é módulo. Então, orientei o eixo para lá e a força está no sentido oposto, então essa força é igual a menos B1V. Ou seja, menos M. Já vou tirar o B1 da integral, constante. Integral de V de zero até V de t,
dv sobre v. E essa integral dá um logaritmo do módulo, menos m sobre b1, ln de módulo de v de t sobre v de zero. Mas notem que o v de zero é positivo, tá? Na mesma direção, no mesmo sentido que o x. O v de t, no instante inicial, é positivo. Vai diminuindo, diminuindo. Eventualmente, chega uma hora que vale zero. Se isso acontecer, ele valer zero, não tem mais força, porque a força é proporcional à velocidade. E aí a velocidade não muda mais. Então eu sei que esse v de t é não negativo. Então eu posso escrever esse módulo simplesmente assim. ln de v de t sobre v de zero. Vou passar esse m sobre b1 para o outro lado, o sinal de menos também. Então fiquei com ln de v de t sobre v de zero igual a menos b1t sobre m. Atuo com a exponencial dos dois lados e eu fico com... Aqui a exponencial vai cancelar esse logaritmo. Então v de t sobre v de zero igual exponencial de menos b1t sobre m. Ou ainda, velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial, vamos chamar já, a gente está chamando de v0, exponencial de menos b1t sobre a massa. É fácil esboçar esse gráfico dessa velocidade, então tenho v em função de t, é simplesmente uma exponencial decrescente. Em t igual a zero, a velocidade vale v0 aqui. Depois decai exponencialmente. Quanto maior for o coeficiente de arrasto, aquele nosso b1, mais rápido vai cair essa exponencial. Quanto maior a massa, mais devagar vai cair essa velocidade, ela tem mais inércia. Quanto menor a massa, também mais rápido vai cair a exponencial, tem menos inércia. Notem que a velocidade vai a zero só quando t vai para infinito. Então, v tende a zero quando t tende a infinito. Lá no infinito, a velocidade se anula. Ou, em outras palavras, a velocidade nunca se anula. Vamos calcular a posição. Então, a posição posso pegar a partir de esse v, ou eu integro exatamente como eu fiz aqui, ou então já vou usar essa fórmula pronta. Então, a posição x só tem uma coordenada, é o x de zero, mais a integral da velocidade. X de t é igual a x de zero, mais a integral de v de t dt, de zero a t. Ou seja, o x no instante zero é x0, mais integral de 0 a t. Vou colocar a velocidade que eu encontrei, está aqui. Uma constante, já vou tirar a constante para fora, v0, exponencial, menos b1t sobre m. dt. Essa integral é fácil, para não se perder aqui, vamos chamar de esse b1t sobre m de u. Ou ainda melhor, menos b1t sobre m de u. Então vai ficar mais v0 integral de e na u. Quando o t vale zero, o u vale zero. Quando o t é t, o u vale menos b1t sobre m. dt. Então, u é menos b1t sobre m, du é menos b1 sobre m dt. Ou seja, o dt é menos m sobre b1 du. Vamos colocar o du aqui, menos m sobre b1.
E isso vai dar x0 menos mv0 sobre b1. Integral da exponencial vai dar ela mesma. Aplicado nesses dois extremos, eu vou ficar com e na menos b1t sobre m menos 1. Eu só vou reescrever isso aqui assim, x0 mais, troco esse sinal, troco o sinal dentro do parênteses. Então, mais mv0 sobre b1, 1 menos e na menos b1t sobre m. E aí vamos fazer o esboço dessa posição, o gráfico. Eu estou fazendo o esboço de ΔX, ou seja, x menos x0. Passei esse x0 para a esquerda. Então, estou esboçando mv0 sobre b1 vezes esse parênteses. Uma maneira que a gente pode fazer esse esboço é assim. Esboça mv0 sobre b1, essa parte aqui. mv0 sobre b1 é essa linha pontilhada em amarelo. Constante. Depois eu esboço mv0 sobre b1 vezes a exponencial. Não me preocupo com o sinal. Começa de mv0 sobre b1 e decai exponencialmente. Essa linha pontilhada azul. E o gráfico do ΔX é a diferença entre os dois. A pontilhada amarela menos a linha pontilhada azul. Então faço essa diferença ponto a ponto. Por exemplo, em t igual a 0, o amarelo menos o azul vai dar 0. Aí eu vou aumentando t e vou traçando a diferença, que é a curva em verde. Então a diferença entre as duas é essa curva aqui. Notem que essa exponencial ela vai a 0 lá no infinito, portanto a diferença entre as duas curvas é máxima lá no infinito. Então quando t tende para infinito, o ΔX tende a mv0 sobre b1. Ou seja, essa partícula ela anda uma quantidade finita. O deslocamento dela é finito. Aí pode parecer estranho. Ela nunca para. Está aqui o gráfico. Ela nunca para e ainda assim o deslocamento dela é finito. E pode ser inclusive pequeno, dependendo dos valores desses parâmetros aqui. Não tem paradoxo. Por quê? Porque ela só vai atingir esse deslocamento mv0 sobre b1 após um intervalo infinito de tempo. E, após um intervalo infinito de tempo, ela para. Então, lá no infinito eu atinjo esse deslocamento e lá no infinito ela para. Certo? No próximo vídeo a gente discute um pouquinho mais sobre as forças de arrasto, a fenomenologia por trás delas. Então, até mais, pessoal.